JMV Culinária de hoje saiu em busca de um novo prato típico. E andando pela cidade, encontramos aqui, na rua de Duque de Caxias, o bistrô Entre Parentes, famoso pela combinação de sabores. E é aqui, nesse lugar diferenciado e aconchegante, que vamos aprender a fazer o verdadeiro kleza. Eu já invadi a cozinha da Magda e ela vai explicar pra gente como faz o verdadeiro kleza. Não é, Magda? Conta pra gente os ingredientes que você usa. E você, internauta, papel e caneta na mão para anotar tudo direitinho. É que, na realidade, o que nós vamos apresentar não é o kleza normal alemão, é o kleza de Santa Catarina. O que tem de diferente no kleza de Santa Catarina? Kleza nada mais é do que um derivado do nhoque, tão conhecido por todos, e que é feito com batata, normalmente com batata inglesa. Só que com a migração dos alemães para Santa Catarina, eles não encontravam esse produto disponível no mercado. Então tiveram que inventar uma receita nova, adaptar uma receita nova, tanto que hoje, ainda na colônia, se acham pessoas que não sabem que o kleza pode ser feito com batata inglesa. Acham que o típico é a batata doce, que na realidade é uma batata que eu chamo de tupiniquim, e muito mal utilizada por nós. É uma batata riquíssima, que nós temos por um preço muito baixo, e nós temos ela sem agrotóxicos, porque ela é de uma plantação rústica, e muito mal aproveitada dentro da nossa culinária. Assim, é uma opinião minha, né, na realidade. E eu gostaria, então, de dizer para vocês o seguinte: nós vamos começar com meio quilo de batata doce. Para quem não conhece a batata doce, essa é a variedade da batata doce roxa, que dizem os entendidos que é a mais doce que tem, porque a outra, clara, é mais aguada. Então, essa tem mais um teor maior de amido e um teor maior de docilidade, que depois nós passamos a cozinhá-la, onde ela fica com essa textura, com essa coloração. Para quem nunca cozinhou batata doce, não estranhe as cores. É exatamente essa cor que ela fica. Que depois de processada, com uma colher de sal, com uma colher de manteiga, ela passa a ter essa textura. E depois disso, você vai acrescentar esses ingredientes, transformando isso numa massa. Agora tem um porém. Eu gostaria também de explicar a vocês uma curiosidade sobre o sal que nós vamos utilizar. Nós temos, na realidade, um sal grosso. Sal grosso esse é com manjericão, próprio para que a gente modifique um pouco o aroma e o gosto de todas as massas, não só desse. O sal grosso ele é riquíssimo em microalgas e riquíssimo em iodo. E quanto mais você utilizar ele nessa forma, melhor para a sua saúde. Você vai ter um desenvolvimento maior da tua flora intestinal. O que você vai fazer com o sal grosso? Você vai pegar, simplesmente triturar no liquidificador e utilizar ele como um sal fino ou como tão conhecido sal marinho. O que é o sal marinho? Nada mais do que sal grosso, moído e transformado numa matéria mais fina, mais delicada, para que você possa utilizar na cozinha. Aromatizamos ele com manjericão. Por quê? O manjericão é uma erva apropriada para massas. Então, agora nós vamos dar em detalhe a receita, os ingredientes dessa receita. Nós vamos trabalhar com meio quilo de batata doce, uma colher de sopa, meia colher de sopa de sal, uma colher de chá de manteiga, um copo de trigo, que pode oscilar de acordo com a qualidade do trigo, porque o trigo varia muito do país que ele vem. Atualmente, no Brasil, nós estamos tendo já a classificação do trigo, coisa que não existia em tempos atrás. Então, de acordo com o seu teor de glúten e com o seu teor de absorção, você vai ter mais ou menos. Por isso, não é tão certa a medida do trigo. Você pode acrescentar mais, caso a massa fique meio mole. Você vai utilizar, nesse aqui, um copo de farinha de trigo normal, comum. E aí, a mãos à obra. A Magda já deu todos os ingredientes, agora ela vai ensinar para a gente como se faz, não é mesmo, Magda? Exato. Antigamente, as nossas avós ou usariam um pilãozinho ou uma peneira para transformar isso, mas como nós já somos cozinheiras mais modernas, vamos usar mesmo assim um processo rudimentar, que é o liquidificador, que temos processos mais modernos hoje. Mas tenho certeza que qualquer uma de vocês tem um processador rudimentar como esse em casa. Bom, a partir do momento que a nossa batata já está processada, nós continuaremos a massa, certo? Colocaremos ela numa vasilha qualquer. Eu esqueci de observar que essa receita dá para 4 pessoas. É uma refeição única, ela não tem necessidade de acompanhamento. Vamos utilizar
o ovo que... Não botei na receita. Um ovo, para ter mais umidade na massa e um enriquecimento maior. O que significa o ovo numa massa? O ovo significa proteína. Você está agregando proteína a uma massa que basicamente não seria tão rica em proteína, e você está enriquecendo ela. Essa é a finalidade. E essa receita que você está passando para os internautas, dá para quantas pessoas? 4 pessoas, como eu já citei anteriormente. Nós vamos colocar manteiga. Essa manteiga eu estou vendo que é temperada. Você mesmo que temperou Exatamente. ela? Nós já vamos conversar sobre isso. São só ervas frescas que nós colocamos porque nós queremos que a nossa comida seja um pouquinho mais rica, um pouquinho mais gostosa. E assim como nós enriquecemos o sal, nós também estamos enriquecendo a manteiga, que nós já vamos falar sobre isso, porque essa mesma manteiga servirá para o nosso molho depois. Agora nós vamos acrescentar trigo. Inicialmente, para você não ficar com a mão lambuzada, vai acrescentando com a colher. Mas depois é mão na massa. O porquê da mão na massa? Hoje está se trabalhando tanto com maquinários, com equipamentos eletrodomésticos e tudo, que se esqueceu a alquimia. E eu sou meio bruxa, eu ainda acho que a alquimia faz muita parte da comida. Porque quando você trabalha com o alimento, você passa a sua emoção. Aliás, vários filmes abordaram isso, né? Como nós já estamos com um determinado ponto de massa, nós agora trabalharemos com as mãos dentro em cima. E você estava falando para a gente que existe vários tipos de trigo. Como a pessoa que está fazendo a receita, ela vai saber se está no ponto mesmo? A qualificação do trigo hoje, todos já devem ter observado no supermercado que mudou, você já encontra massas pré-prontas de pão e tudo, e já encontrou farinhas especialmente para confeitaria. O que significa uma farinha especialmente para confeitaria? É uma farinha que contém menos glúten. O glúten é a elasticidade natural que o trigo tem, entendeu? E a armação, que se chamaria vulgarmente, para que dê estrutura ao pão. Como em bolos e biscoitos não é necessária essa estrutura, porque são massas ricas, automaticamente é uma farinha que pode ter menos armação, menos estrutura de glúten. Agora, para pão, a única farinha que se pode utilizar para isso realmente seria a farinha enriquecida com glúten ou com bastante glúten. Isso provém do solo, de onde ela é plantada, do país, do clima. Por isso que nós, no Brasil, ainda temos muita dificuldade, porque nós não somos autossuficientes no trigo. Então, o trigo vem do Canadá, vem da Argentina, vem de vários países. E, dependendo do país de onde vem, é que nós temos a quantidade determinada. Hoje, a indústria já tem uma preocupação. O brasileiro, de forma geral, está mais exigente. E nós já temos uma qualificação nas farinhas. A 00, a 01 e assim por diante. Já faz parte da exigência hoje a numeração e a qualificação da farinha para sabermos qual o teor de glúten de cada uma. Como vocês estão observando, nós aqui estamos com o nosso produto pronto, finalizado. Eu quero que ele tenha exatamente essa textura, que ele não esteja mais grudando na mão, que não tenha mais aderência excessiva, mas que também não tenha mais ainda um peso muito grande. Ele ainda está, olha, como vocês podem observar, suave no manuseio, certo? Então, daqui em diante, agora, nós podemos modelar ele. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ele e vamos rechear. O que significa um recheio? Um recheio não significa exatamente o que eu estou fazendo aqui. Você pode rechear na sua casa, usar a sua criatividade, com itens que você tem disponível. O recheio sempre é muito pouco, é uma menor parte do prato, do ingrediente. Você pode utilizar, como nós vamos utilizar queijos, 3 queijos que nós vamos utilizar. Você pode usar sobras de frango, sobras de carne, bacon. Você pode usar shiitake, champignon, o que você tiver à sua disposição. Ou folhas mesmo, que você tenha disponível na sua horta. Então, nós vamos abrir e vamos usar o recheio. Vamos fazer as nossas bolinhas, que se caracterizam. E vamos modelar. Como vocês podem observar, não há dificuldade nenhuma
em se fazer isso. Qualquer criança massa, eu sempre acho que massa é uma coisa muito abençoada, porque ela, desde criança, desde a infância, nós brincamos com massa de modelar, que depois se tornam em massas comestíveis, em massas plásticas e assim por diante. Nós temos várias utilizações. A massa sempre nos acompanha. Como diria um antigo professor meu, matemática sempre vai lhe acompanhar. Assim digo eu, a massa sempre vai lhe acompanhar. Não tem jeito, de um jeito ou de outro.